Bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 3 de novembro, você tem noção ou não? 3 de novembro. Eu falei, o tempo ia passar rápido, nós já estamos aí na reta final do ano. Você já vai começar a ver movimentação de enfeites de Natal, de as coisas sendo preparadas, né? Como sempre, todo final de ano. E nós, profissionais, com a correria de final de ano, são eventos de final de ano, aqueles que precisam bater a meta, 2 meses para bater a meta do ano. Então, que Deus nos ajude a cumprir todas as metas que a gente queria cumprir nesse ano e que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, porque nós precisamos, né? Nós precisamos. Eu espero que vocês estejam aí muito bem, que eu espero que você aproveite a sua semana que vai aí até na outra segunda para dia 10, e assim vamos 17, 24, e assim nós já estamos lá em dezembro praticamente, né? Mas que o Senhor abençoe muito essa próxima semana sua e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem. A gente tem feito aqui uma sequência, né? De palavras sobre os homens que a Bíblia cita, não todos, porque não daria para falar dentro de um ano, mas aqui eu trouxe hoje, nós falamos semana passada de Ciro, hoje nós vamos falar de Dário, que é uma sequência, homens que se entrelaçaram ali na história bíblica, e eu gostaria de trazer algo para vocês nesta manhã de segunda-feira. E eu louvo ao Senhor por poder estar aqui, né, de segunda-feira de manhã, agora nesse novo formato, estando aqui no escritório. Aqui é uma mesa de reunião, minha sala fica aqui nesse ambiente, então aqui eu sento, aqui eu faço a gravação e tá tudo certo, né? Então que nós possamos estar juntos aqui para mais essa reflexão, e eu espero que esta palavra fale com você, fale ao seu coração. Acho que é o Senhor que tem provocado isso tudo no nosso coração, para a gente se posicionar, para a gente tomar realmente parte da obra de Deus, tomar parte para falar, não, eu não posso deixar de lado isso que o Senhor tem colocado, isso que o Senhor tem colocado no meu coração de falar dessas coisas, porque eu e você precisamos disso. Então, que nós possamos agora, nesta manhã de segunda-feira, aproveitar isso tudo, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente começar este momento e que nós possamos aqui, na presença do Senhor, aprender um pouco mais e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinar, porque se a gente não colocar em prática, não adianta nada resolve, né? Então vamos aproveitar aqui estes momentos para a gente poder falar, na verdade ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e a gente executar. Amém? Vamos orar? Papai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado pela oportunidade de ter levantado. Obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos. Tu és o nosso Deus, o soberano Deus de Israel, das nossas vidas, da nossa nação, o Deus que deu a sua vida por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor incondicional, este amor que excede todo entendimento. Mas através deste amor, nós hoje temos acesso à salvação, nós temos direito a sermos co-herdeiros em Cristo Jesus, e te louvamos por isso. E que não seja nada em vão, mas que o Senhor continue através do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, para que nós possamos fazer tudo aquilo conforme a Tua palavra nos ensina, aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamentos. Obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor visite a casa, o trabalho, que o Senhor visite o carro, a vida de cada um aqui que está vendo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos aqui hoje, compartilhar uma palavra aqui sobre Dário. Nós falamos sobre Ciro na semana passada, no dia 27, e agora hoje nós estamos falando aqui de Dário. E Dário é uma sequência, como eu falei aqui no início, na introdução. Essas histórias se entrelaçam. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, nós estamos aqui em Esdras ainda, nós lemos Esdras capítulo 1, nós estamos agora no 6, e vocês vão ver aqui pela leitura que as coisas se entrelaçam, as coisas estão conectadas, e que vocês possam pegar o que o Senhor está querendo falar aos nossos espíritos nesses dias.
Então aqui no capítulo 6 de Esdras diz assim, né, no verso 1: Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquemetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe daqui. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreto que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver em mista, novilhos, carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu falei de Ciro, eu falei que Deus despertou o espírito de Ciro e por incrível que pareça, rei da Pérsia. E aí eu fico pensando, né? Às vezes nós que temos acesso, somos ali de famílias cristãs, seja ela católica, seja ela evangélica, mas com base cristã, e nós não seguimos aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Ele colocou como ensinamento para que a gente seguisse. Aí o Senhor despertou lá, né? Na semana passada a gente falou disso, o espírito de Ciro, e ele então deu a ordem para começar a reconstruir a casa de Deus. E aí o tempo passou e nós chegamos aqui em Esdras 6. Então o rei Dário deu ordem para fazer uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E aí encontraram um rolo que vinha um monte de determinações que Ciro tinha dado. E aqui ele começa, né, de novo dizendo, então, não, nós vamos fazer tudo conforme o decreto nos ensinou, nós temos que fazer. E o que chama mais atenção aqui, porque esse pessoal, eles não serviam ao Deus, o Deus de Israel, o Deus dos céus aqui, o Deus que eles mesmos colocam aqui, né, os deuses dos céus, os deuses do povo de Israel, e ele coloca aqui uma fé em cima de um Deus que eles não serviam, um Deus que eles não ofertavam a esse Deus, não era um Deus que eles estavam ali fazendo sacrifícios a esse Deus, pelo contrário, eles tinham outros deuses, mas eles aqui respeitavam este Deus, o Deus que os homens, através do tempo, foram vendo as coisas que Deus fazia, os decretos que eram dados, aquilo que a história vinha trazendo, falando, não, nós vamos fazer conforme está escrito no decreto, e nós vamos aqui respeitar a casa do Deus dos judeus, né, do povo de Israel, e eles aqui então pediram para tudo que fosse necessário, que fosse dado a eles. Então, tanto para a obra, recurso necessário para a obra, quanto os recursos necessários para se fazerem os sacrifícios
que era muito importante para o povo, né, os judeus. Então era muito importante que eles sacrificassem. Eles foram tirados do Egito para voltar a sacrificar ao Deus deles, né, o Deus dos judeus, e fazer festas ao Senhor. Então aqui a gente vê um respeito. Trazendo para os dias de hoje, a gente talvez não veja esse respeito entre as religiões. E religião não ajuda ninguém, não leva ninguém para o céu, a religião, né? Então, às vezes a gente tem aí uma discussão sobre isso, sobre aquilo, e me chamou a atenção aqui o respeito que eles tinham, fizeram tudo o que for necessário dê a este povo para que eles reconstruam. Primeiro foi dada a ordem para que eles pudessem voltar a fazer, que não se interrompa, e mande os inimigos deles aqui para longe deles. Não deixe que ninguém interrompa esta obra. Então eu achei isso maravilhoso, achei isso lindo, porque uma pessoa que não serve aquele Deus, hoje, se a gente pegar alguém aí, né, que segue outra religião, normalmente você já vê as discussões de que, porque isso aqui vai para o inferno, porque aquilo lá não sei o quê, e essas discussões que não levam nada, né, não levam em nada, em lugar nenhum, e essa discussão ela é vazia, né? Mas nós vemos aqui, eu esqueci de compartilhar para o pessoal do YouTube, mas esse é o texto que está aí. Então, a gente vê que existe hoje uma falta de respeito. Se eu sigo uma coisa, amém. Se o outro segue outra coisa, amém. Mas a gente precisa ter o respeito entre as pessoas. No nosso trabalho, muito provavelmente você deve ter pessoas de várias religiões. E aí a religião aí às vezes pode causar alguns problemas de discussões ou algumas coisas assim. Eu sei porque às vezes a gente fala alguma coisa no intuito de ajudar ou de falar alguma coisa em relação à religião e isso acaba causando um transtorno. Você precisa só respeitar. Do mesmo jeito que você respeita as pessoas precisam te respeitar a tua posição. Então, se você vai, como eu vou almoçar e eu vou parar ali e vou orar pelo meu prato de comida, agradecendo ao Senhor por aquele momento, que as pessoas respeitem o meu momento com o Senhor. Se eu pedir licença para alguém para fazer uma oração porque o Senhor me colocou no meu coração, outro dia num cliente o Senhor estava me incomodando e eu perguntei para ele se eu poderia orar com ele, né? E ele falou, claro, pode orar sim, né? Ele estava lá com algumas situações. E aí eu falei, então o senhor me permite orar? E ele permitiu e a gente orou com ele ali. E isso é bonito, mas hoje, infelizmente, nem todo mundo tem essa mesma questão de respeitar a religião ou a posição do outro. Não só na religião, de várias coisas. A gente vê na política hoje, eu tenho uma posição e agora não significa que só porque eu tenho uma posição, eu não posso respeitar a posição do outro. Eu preciso respeitar. Nós vivemos numa democracia, nós não temos uma imposição aqui, um império, uma ditadura, como alguns dizem que a gente tem, né? Ou a gente tentou ter, mas nós temos que respeitar, são opiniões diferentes, então mas nós precisamos respeitar um ao outro. Então, nessa manhã, eu gostaria que você, através dessa palavra, você pudesse aqui entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Primeiro, nós precisamos, eu falei isso a semana passada e eu quero repetir, nós precisamos colocar os valores do Senhor nas nossas casas. Nós precisamos trazer de volta aquilo que realmente tem valor em nossas casas, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho. Nós precisamos fazer as coisas com excelência. Essa semana passada, no nosso devocional, né, a palavra ali que o Tiago trouxe para nós, era falar aí, né, da gente, deixa eu tentar lembrar a palavra aqui, aí eu falo para vocês, mas a gente fazer as coisas da forma que a gente deve fazer, com excelência, fazer as coisas de forma excelente do nosso trabalho, do nosso dia a dia, tudo que eu for entregar, que eu possa entregar com excelência, que eu possa respeitar a autoridade na minha vida, seja o seu patrão, o teu chefe aí, o dono da empresa, ou que seja alguém de cargo superior ao seu que você responde. Nós temos que aprender, é assim que a palavra nos ensina, que nós temos que honrar as pessoas,
que estão acima de nós temos que honrar os nossos pais, nossos pais e nossas mães, para que os nossos dias aumentem na terra, para que nós possamos ter a ação do Senhor sobre as nossas vidas. E nós, às vezes, nós ignoramos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tudo aquilo que o Senhor colocou para nós como ensinamento, e a gente às vezes ignora tudo isso. Então, nós precisamos fazer com que aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, que a gente traga de volta, que nós possamos aqui dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor colocou como ensinamento, a gente fazer com que isso se faça presente nas nossas vidas, se faça presente aqui, no meu trabalho. Eu, como empresário, como chefe das pessoas que aqui estão, eu possa ser um bom chefe, uma boa pessoa, um bom empresário, que eu possa ser um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Então, que eu possa aqui, em nome de Jesus, fazer a diferença, mas fazer a diferença olhando para a palavra de Deus e falando: Senhor, eu quero fazer as coisas conforme o Senhor me ensinou, me ajude a fazer isso. Então aqui o decreto de Dário era para continuar fazendo as coisas que tinha sido determinado, respeitando aquilo que o outro povo, eles acreditavam como Deus. E nós precisamos aqui, nesta manhã, fazer com que a gente saiba fazer as coisas bem e que a gente possa trazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos no nosso dia a dia. Não importa onde a gente esteja, talvez a gente esteja num povo estranho, mas ali nós vamos ter os nossos costumes e vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que a gente possa continuar reconstruindo a nossa vida, porque isso é uma construção diária. Que nós possamos continuar construindo os valores do Senhor dentro de nós e que nós possamos, independente onde estiver, sem ter medo, nós precisamos ali assumir a nossa fé e fazer as coisas conforme o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém? Que esse ensinamento possa ficar no seu coração, que esse ensinamento possa fazer parte do seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração, que você tenha uma ótima semana e que nós possamos nos ver aqui de novo segunda-feira que vem, dia 10 de novembro, para que a gente possa aqui trazer mais uma palavra abençoada, vinda do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente colocar esse momento na presença do Senhor? Paizinho querido, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te glorificamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo. Coloque nos nossos corações essa vontade de a gente honrar ao Senhor todos os dias. Da gente honrar o Senhor onde quer que a gente esteja. Não importa se a gente vai estar em terra estranha, se a gente vai estar numa reunião de trabalho, que ali eu preciso ser diferente. Não, nós precisamos ser os mesmos, que nós possamos reconstruir em nós todos aqueles muros que precisam ser reconstruídos, que nós possamos construir os teus valores dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos vencer tudo aquilo que a nossa alma quer nos levar, que a carne quer nos levar para outro lado. Às vezes nós possamos ter medo de fazer algo por não ser respeitado, mas não, nós vamos fazer, porque o respeito virá, porque o Senhor é o Deus soberano, o Deus criador, o Deus das nossas vidas, e nós cremos na tua soberania, Senhor. Que o Senhor abençoe a semana de trabalho de todos que estão aqui vendo e aqueles que vão ver depois. Que o Senhor dê uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de portas abertas, e que o Senhor possa trazer tudo aquilo que cada um precisa nesta semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que nós possamos nos encontrar aqui de novo semana que vem para mais uma palavra, mais uma mensagem vinda do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua semana, e que você possa aproveitar cada minuto, em nome de Jesus. Deus abençoe.